Olá, boa tarde a todos. Vamos hoje trabalhar um conteúdo aqui sobre procedimentos armazenados, nesse período aí de suspensão das aulas, né, referente ao coronavírus. Vou tentar fazer aqui uma aula, uma videoaula, como se fosse uma mesma aula, né, da mesma forma que eu leciono para vocês aí presencialmente, para que vocês não tenham nenhum prejuízo, ok? Muito bem. Então, os procedimentos armazenados, ele é um conteúdo, né, exclusivo de banco de dados 2. Ele tem a principal, né, a ideia do uso de procedimentos armazenados é trabalhar dois conceitos principais relacionados a banco de dados. O primeiro deles é relacionado à segurança e o outro relacionado a desempenho, e a gente vai ver aqui certinho, né, a diferença desses dois conceitos e etc. Bom, no dia a dia de trabalho com banco de dados, né, surgem problemas relacionados à necessidade de realizar operações complexas que envolvam a realização de um ou mais comandos de seleção ou a manipulação do banco de dados. Também é preciso realizar operações do banco de dados, né, com a passagem de parâmetros que sejam fornecidos pelo usuário do SGBD ou pela aplicação. Então, aqui, quando eu falar de usuário do SGBD, eu vou estar falando de um usuário de uma aplicação, ou seja, um software. Então, a gente tem a arquitetura do banco de dados, a gente já sabe que o banco de dados ele tem só um segundo. Muito bem, continuando então. Hoje a gente sabe que a arquitetura do banco de dados hoje é dividida em duas partes. Nós temos a arquitetura de um sistema, no caso, é dividido em duas partes. Nós temos a parte do banco de dados, né, onde as informações são armazenadas, e nós temos a parte de cima da aplicação. Então, as aplicações elas acessam, tá, o banco de dados através de requisições. Essas requisições são os comandos SQL. Isso numa arquitetura clássica, por exemplo, de cliente-servidor, onde eu tenho um servidor, né, numa rede de computadores, onde esse servidor ele fica armazenado o banco de dados, né, e os usuários dessa rede, nesses vários computadores dessa rede, eles acessam esses servidores através da rede. Essa rede pode ser uma rede local, né, uma intranet, por exemplo, como a rede de computadores aí do IFRO, ou você pode ter uma rede, uma rede maior, onde a gente usa a internet como comunicação. Então, a arquitetura mais famosa de sistemas é a arquitetura de cliente-servidor. Bom, nessas situações a gente tem essas operações que acontecem nesse sistema. Então, por exemplo, essas operações podem ser uma operação por segundo, elas, dependendo do sistema, ela pode ter 10 mil operações por segundo. Então, depende muito do tamanho do sistema. Imagina um sistema bancário. Quantas pessoas acessam a mesma base de dados do sistema bancário ao mesmo tempo? Né? 50 mil pessoas? 100 mil pessoas? Tá? Ou então, quantas pessoas tentaram acessar o AVA ontem? Né? Ontem, na quarta-feira, o AVA estava muito lento. Por quê? Porque a quantidade de acesso era tão grande que o servidor não conseguia lidar com aquele acesso. Então, depende muito do sistema, esse fluxo de acesso da camada de aplicação com o servidor de banco de dados, né, esse trânsito da informação, essa requisição que é feita, ela pode ser pouca, né, dependendo do sistema, se for um sistema pequeno, ou pode ser um sistema grande que tenha milhares de requisições. Muito bem. O ideal nesse tipo de sistema, quando nós temos um sistema de arquitetura cliente-servidor, que é o mais comum, é que essas operações, né, as operações de requisições, ou seja, o comando SQL não seja definido na aplicação, certo? Ou seja, o comando SQL não é bom que ele esteja na aplicação, que vai fazer uso do banco de dados. O recomendável é que esses comandos de operações, esses select, esses updates, esses deletes, eles fiquem armazenados no servidor de banco de dados. O ideal é que eles não trafeguem na rede, tá? Isso é relacionado a... Muito bem, continuando agora a aula, tive que fazer uma pausa aqui. Isso garante, né? A gente não tem recomendado, como eu falei, que as informações trafeguem entre né, o servidor e a aplicação pela essa rede de computadores. Essa rede pode ser uma rede local ou pode ser a própria internet, tá?
Isso, né, é uma questão de segurança, tá? Ou seja, se eu não deixo os comandos SQL, né, que trafegam nessa rede, se eu impeço que esses comandos SQL trafeguem nessa rede com dados sensíveis do banco de dados, o que são dados sensíveis? Dados sensíveis são dados que revelam, tá? Que revelam uma arquitetura, tá? Desse banco de dados. Ou seja, o nome de atributo é um arquivo, é uma informação sensível, o nome da tabela é uma informação sensível, o nome, a forma que está relacionado o banco de dados é uma informação sensível, o nome das chaves estrangeiras. Então, ou seja, essa arquitetura do banco de dados, ela é uma arquitetura, é uma informação muito, ela tem que ser uma informação muito, ela é uma informação que tem que ser restrita a quem tem acesso apenas ao SGBD. Tá? A aplicação ela não pode conhecer essas informações especiais. Então, ou seja, qual é a ideia disso, de procedimento? Então, se a aplicação precisa fazer, por exemplo, um update, a aplicação chama um procedimento que está no banco de dados, e o banco de dados, esse procedimento que executa o update. Da mesma forma, o select, em vez da camada de aplicação enviar um código select lá enorme de 10 tabelas, ele envia a requisição para o procedimento, e o procedimento sim executa, né, esse select dentro da base de dados. Então, a questão de segurança né, garantir que, uma vez que o mesmo pode controlar o acesso a essas operações especiais, evitando o conhecimento excessivo da estrutura do banco de dados. Ou seja, a aplicação não pode conhecer toda a estrutura do banco de dados. Além da questão de segurança do banco de dados, né, já que o usuário só poderá acessar e executar os procedimentos a que tiver acesso, os procedimentos armazenados ajudam a diminuir o tráfego de informações entre o usuário e o servidor, tornando assim mais simples o processamento das informações e melhorando o desempenho da aplicação. Ou seja, vamos supor que eu vou fazer um select, né? Eu quero fazer um select sobre os dados de uma venda, e essa venda, eu preciso consultar 10 tabelas, né? Num select só, usando inner join ou a comparação de chave direta, etc. Imagine o tamanho desse select. Esse select vai ficar muito grande. É um código, né? Um select com 10 tabelas. Imagina aí que vai ficar algo em torno aí de, sei lá, né, muitos caracteres, 500 caracteres, 1000 caracteres, esse código. Quando esse código trafega na rede do servidor para a aplicação, certo? Nós temos aí um tráfego na rede. Tráfego é essas informações passando lá pela rede. Um usuário fazendo isso, beleza. 2 usuários fazendo isso, beleza também. Agora, quando eu tenho, por exemplo, 1000, ou quando eu tenho, por exemplo, 1 milhão de usuários enviando essa aplicação, esses usuários dessa aplicação, a camada de aplicação, 1000 usuários enviando esse mesmo select para o servidor, eu tenho muito tráfego na rede. Quando eu tenho muito tráfego na rede, a rede tende a ficar lenta, tá? Então, aí eu tenho uma questão de desempenho. Nada adianta eu ter um sistema totalmente bem programado, um sistema um sistema mais moderno possível, uma camada de aplicação do usuário rodando ali no i7, por exemplo, se a rede estiver lenta, né? Vocês devem costumar dizer quando a internet está lenta, possivelmente quando o tráfego da internet está muito sobrecarregado, ela acaba ficando lenta, a velocidade dos dados trafegando dentro dessa internet, ela fica lenta por causa disso. Então, se eu tenho um sistema que depende da rede para enviar a informação da camada de aplicação onde o usuário está usando para o servidor de banco de dados, né, esse meio termo, vamos imaginar um cano passando água, se esse cano já está lotado, né, ele está cheio, obviamente que a água não vai conseguir passar, é a mesma ideia para a internet. Então, a gente cria procedimentos armazenados por causa disso. Se com o uso do procedimento, esse código SQL enorme, ele não vai estar trafegando dentro na rede de computadores. A camada de aplicação vai só chamar esse select grandão de 10 tabelas, esse select vai ficar dentro do SGBD, só o SGBD conhece isso. Quando o SGBD recebe a requisição,
o SGBD então executa esse select, tá? Então essa é as definições de segurança e de desempenho. Então, se vem uma pergunta na prova, por que a gente tem que criar procedimentos armazenados, essa ideia também vem para gatilhos, por isso, tá? Para a gente ter mais segurança e desempenho nos nossos bancos de dados, tá? Então, os procedimentos, eles são criados através de SQL, né? A gente vai usar uma estrutura de SQL para os comandos que a gente vai usar dentro dos procedimentos. Os procedimentos é uma arquitetura. Eu vou explicar para vocês como é que faz essa arquitetura, mas o que o procedimento precisa fazer dentro dele é o que vocês acabaram de revisar agora em banco de dados 2, que é fazer update, fazer delete, fazer inserção, tá? Seleção de dados. A gente vai trabalhar com algumas estruturas depois, numa próxima aula, uma estrutura de comparação, de declaração de variáveis, enfim, a gente vai programar esses procedimentos. Muito bem, vamos dar um exemplo prático. Vamos imaginar que você faz parte de uma equipe de desenvolvimento, né? De uma aplicação para o hotel Dorme Bem, e suponhamos que a camada de aplicação deseja fazer uma consulta que retorne a lista de procedimentos disponíveis em um determinado quarto, né? Então, a aplicação quer fazer um select, né, na base de dados para verificar a lista de produtos que estão em cada quarto. Esse tipo de consulta é muito comum e são chamados relatórios gerenciais, ou seja, quem é desenvolvedor de software é muito comum trabalhar com esse tipo de consulta, tá? Esse tipo de relatório. Então, todo sistema comercial ele tem que ter relatório. Então, você recebe na sprint, né, uma tarefa, mas você faz parte de uma equipe de desenvolvimento, recebeu lá na sua sprint da semana, o objetivo de programar, né, esse relatório para consultar o banco de dados e escreve o seguinte código. Então, esse era o código que você ia... Deixa eu colocar aqui mais ladinho em cima, beleza. Então, esse é o código que você criou para fazer o select. Esse é o select que vai consultar as informações. Vamos analisar esse select, então. Olha só, um select, né? Então, ele vai consultar de 3 tabelas, quarto, produto, underline, quarto e produto. Podem perceber que quarto e produto possivelmente era uma relação N para N, e aí, destrinchando o N para N, gerou-se a tabela produto, underline, quarto. Então, é uma consulta, né, simples de 3 tabelas, e ele vai pegar da tabela quarto o número, da tabela produto a descrição, e da tabela produto, underline, quarto a quantidade. Essa terceira tabela que carrega a quantidade que tem em cada quarto. From quartos underline, aqui a gente está usando um select com a comparação direta, não estamos usando com inner join ainda. A condição, como a gente já sabe fazer, é a comparação das chaves primárias e estrangeiras das tabelas. Então, primeiro eu vou comparar quarto com produtos quarto, o que une as duas tabelas é o código do quarto, certo? Podem ver aqui, ó, quarto.código quarto, produtos underline quarto, ponto código quarto. E a segunda condição a gente vai unir produtos underline quarto com produto, tá? Então, o que une essas duas tabelas é o código do produto, certo? E uma terceira condição para dizer qual é o quarto específico que eu quero consultar essas informações. Aqui essas duas condições aqui, essa aqui, essa aqui, a primeira e a segunda, está apenas juntando as informações. Como eu estou considerando 3 tabelas, eu estou fazendo eu estou construindo o relacionamento entre as informações na consulta. A última consulta pode dizer, ó, eu quero a lista de produtos daquele quarto. Então, no caso aqui, eu estou usando o código do quarto igual a número 2. Tá? Agora eu quero que vocês pausem esse vídeo, tá? E já abram o MySQL de vocês. Lá no Ava tem um script chamado BD underline hotel 1.0. Esse é um script de um hotel, já está pronto esse script. E eu quero que vocês escrevam esse select, testem ele lá, tá? Já testem ele lá, já faz e deixa ele funcionar, que a gente vai usar esse select aqui para construir os nossos procedimentos, ok? Quando vocês terminarem, vocês voltem aqui para a gente continuar a nossa aula, beleza? Muito bem, continuando a nossa aula, acredito que todo mundo conseguiu fazer certinho aí a sua consulta, funcionou, vocês viram, né, que conforme a gente vai mudando o código do quarto aqui, que está em vermelho, se a gente coloca o 2, é um resultado de uma lista de produtos do quarto 2, se eu coloco o código 1, o resultado é diferente. Então,
a lista de produtos por quarto vai ser mostrada de acordo com o código que eu coloquei. Então, né, como eu falei, o número 2 faz parte da condição para dizer qual é o quarto, tá? Como eu falei. Muito bem. Então, a execução desse select por 3 tabelas por um usuário na câmara de aplicação não afetará o desempenho do sistema. Porém, se 500 usuários acessarem essa mesma função ao mesmo tempo, teremos um grande tráfego de informações pela rede, pois os dados do select irão navegar pela rede do cliente e do servidor. O que não ocorre se select for usado dentro de um procedimento armazenado, como eu já falei, questão de segurança. Tá? Nesse caso, o usuário, né, já abri entre aspas aqui para deixar bem explicadinho para vocês que é a aplicação, enviará apenas uma chamada. Ele chama, literalmente, ele vai mandar um call, né? Call, ele chama o procedimento e faça esse procedimento trabalhar para mim, ok? Lembrando, pessoal, a gente falar de 500 usuários na aplicação parece muito longe para vocês, mas isso aí é algo, né? Vocês imaginam quantas pessoas tem nesse exato momento logada no site da Globo.com ou do UOL? É o mesmo princípio, tá? A camada de aplicar, a interface é o que está no notebook, é o navegador da internet. Tá consultando a aplicação lá no servidor, né? O banco de dados está no servidor da Globo.com, que deve estar em algum lugar aí do país ou se pá do mundo. Então, é muita gente logada em sistemas de arquitetura cliente-servidor, tá? Sistemas hoje facilmente aí pode ter 2.000, 5.000 pessoas logadas em um sistema tranquilamente, tá bom? Então, esses sistemas de arquitetura cliente em sistemas de arquitetura cliente-servidor, como eu falei, nada adianta um computador potente, um sistema programado se a rede for lenta. Outro conceito importante é que apenas o servidor conhece o código solicitado. Com o procedimento, esse código não irá trafegar pela rede, como eu falei, né? Vai evitar que as pessoas interceptem esse código. Ou seja, se a pessoa. Hoje a gente tem tipos de ferramentas hoje, principalmente para invasão, que consegue fazer a captação de pacote pela rede de computadores. Então, se você capta o pacote, a gente sabe que o arquivo na rede, a informação, ela trafega na rede através de pacotes. Se você capta os pacotes, você sabe qual a informação está trafegando. Então, se eu não tenho esse select trafegando na rede, com essas informações sensíveis do banco de dados, por mim, o cara pode captar o que quiser. Ele vai captar apenas um call. Chame o procedimento tal. O que esse procedimento vai fazer lá no servidor? O cara que invadiu, o cara que está interceptando essa informação, ele não vai ter acesso a nada. Obviamente, se ele for lá em acessar o servidor, aí é uma outra história. Mas acessar um servidor, né, de banco de dados com firewall, tá? Com a própria senha do SGBD é algo muito mais difícil do que fazer captação de pacote na rede de computadores. Muito bem. Vamos lá então à sintaxe, né, do nosso procedimento. Vamos falar agora especificamente do código do procedimento. O procedimento ele é muito simples, tá? Essa aqui é a estrutura que vocês têm que decorar do procedimento armazenado. Então eu tenho aqui create, procedure. O nome do procedimento é relacionado à ação que ele faz. Se eu estou criando um procedimento para atualizar um produto, então atualizar produto. Se eu estou criando um procedimento para inserir um dado, ou inserir um cliente, por exemplo. Então, o procedimento é relacionado ao nome da ação que ele está realizando. Aqui, nós abrimos o parêntese e nós temos o que nós chamamos de parâmetros de entrada. Os parâmetros de entrada ou de saída são as informações que o procedimento vai receber, tá? Então, parâmetro de entrada, por exemplo, eu estou criando um procedimento para ir fazer um insert numa tabela. Entre parênteses vão ser as informações que eu preciso para fazer aquele insert. Vamos supor que eu estou fazendo um insert em uma tabela chamada cliente que tem nome e CPF. Então, eu preciso de 2 parâmetros de entrada, certo? Um parâmetro de entrada para o nome e outro parâmetro de entrada para o CPF. Esse parâmetro de entrada são variáveis, tá? São variáveis locais, nós chamamos isso de variável local, ela é uma variável que está sendo criada apenas para o processamento desse procedimento especificamente, ela só existe dentro desse procedimento. Então, esse parâmetro de entrada, a gente vai criar variáveis. Então, todo mundo já sabe o conceito de variável, nome e tipo de dado. Então, se eu vou criar aqui, nós teremos o parâmetro nome do tipo varchar e CPF do tipo varchar também. Ok? O parâmetro de saída é quando eu vou receber, eu vou
jogando alguma informação desse procedimento para fora do procedimento. Ou seja, a variável local ela só existe, né, dentro do procedimento. Se eu preciso que alguma informação seja usada, por exemplo, um procedimento vai fazer um processamento e ele precisa jogar para fora dele uma informação que vai ser usada por outro procedimento. Aí a gente vai usar um parâmetro de saída. Depois, mais para frente, eu vou explicar mais sobre parâmetros de saída, ok? Então, colocados os parâmetros, nós temos aqui o begin e temos aqui o end. Begin e end é entre o begin e o end é onde toda a mágica acontece. Todos os comandos SQL de operação, de inclusão, tudo que esse procedimento vai processar, vamos dizer assim, executar, vai estar aqui entre o begin e o end. Todos os comandos, ok? Então, aqui está uma explicação sobre o nome dos procedimentos, que eu acabei de falar para vocês. Né? Esse aqui é o material que está disponível para vocês estudarem. Então, aqui sobre os parâmetros de entrada. Aqui o exemplo dos parâmetros de entrada, como eu falei. Olha só, nome do tipo varchar, uma variável chamada nome do tipo varchar, uma variável chamada data, nasce do tipo date, uma variável código do tipo int. Então, são variáveis que vão receber as informações de quem chamar o procedimento. Suponhamos que, como eu falei, vai fazer um insert em uma tabela cliente que tem nome e CPF. Então, quem chamar o procedimento tem que mandar um nome e tem que mandar um CPF. Tem que mandar lá Jackson Henrique e um CPF, 1234 da Silva. 1234, por exemplo. Tá? Então, o procedimento recebe essas informações de quem está chamando e processa dentro dele. Tá? Nós temos aqui também a diferença, como é que eu diferencio os parâmetros de entrada e os parâmetros de saída. Tá? Então, nós temos a cláusula in, tá vendo? O in para os parâmetros de entrada e o out para parâmetro de saída, tá? Só que para parâmetro de entrada, o in não é obrigatório. Então, se você colocar só código tipo int, por exemplo, no procedimento, ele vai entender que é um parâmetro de entrada. Se você não especificar para ele que é de saída, ele entende que todos são de entrada. Então, o in é a anotação para a gente colocar na frente, antes do nome da variável local. Mas, lembrando, não é obrigatório o in, somente o de saída. Então, a gente só usa esse termo de in ou out, né, no caso especificamente o out, quando eu estou trabalhando com parâmetro de saída. Lembrando que os parâmetros de saída não são tão comuns, o que a gente vai mais trabalhar nessa disciplina vai ser com parâmetros de entrada. Então, se parâmetro de entrada, não precisa colocar o in, um é opcional. Somente se a gente for trabalhar um parâmetro de saída, e aí o termo é o out. Então, eu coloco o antes do nome da variável. Out, resultado de tipo int. Aqui o begin, o int, o end, como eu expliquei para vocês, tudo acontece dentro deles. Aqui é o comando para a gente fazer uma chamada de procedimento. Tá? A chamada de procedimento é muito simples. Call vem de call, de ligar, de telefonar, de chamar, exato. Você chama, quando eu estou usando o termo aqui desde o começo de chamar procedimento, é porque é chamar de verdade. Call e o nome do procedimento. E abre o parênteses e vou colocar os dados que os parâmetros do procedimento precisam. Vamos voltar ao exemplo do cliente lá, que eu estou fazendo um procedimento para inserir um cliente, que tem nome e CPF. Então, os parâmetros que eu vou colocar vai ser um nome, como esse exemplo aqui, ó, João da Silva, vírgula, e o CPF, né, que eu estou querendo inserir. Desses dados vão lá para dentro do procedimento para ele processar, e ele vai para dentro do procedimento através dos parâmetros de entrada, que são as variáveis locais de entrada, tá? Então, aqui eu tenho vários exemplos de chamadas de procedimentos, com os nomes de procedimento, ó, call, buscar cliente por nome, então eu estou colocando o cliente, o nome do cliente que eu quero buscar, call, buscar cliente por código, então eu vou colocar o código que eu quero buscar, call, inserir cliente, olha só que legal, uma chamada de um procedimento para fazer um insert, olha só, no João, 18, e data, possivelmente isso aqui é a idade dele, né? E call, deletar cliente por código, então estou amassando o código do cliente. Entenderam essa ideia? Tudo bem. Aqui no caso, quando eu estou trabalhando com um parâmetro de saída, né, na chamada do procedimento, eu preciso usar uma variável global. O que é uma variável global? A variável global é a variável que existe durante todo
o funcionamento daquela seção do banco de dados. A variável local do procedimento, como eu falei, ela é local, ela só existe dentro. Então, o parâmetro de entrada do procedimento só existe dentro dele, dentro daquele procedimento. A variável global, ela existe fora do procedimento. Então, eu posso ter uma variável global que pode ser usada por vários outros procedimentos. Tá? Então, o parâmetro de saída, quando o procedimento recebe as informações e vai processar e vai jogar alguma coisa para fora dele, ele precisa, se jogar, eu jogo a informação e eu preciso de alguma coisa para captar essa informação. O que capta essa informação é um parâmetro de saída, né? A gente vai criar um parâmetro de saída para isso, e esse parâmetro de saída, ele, quando a gente vai chamar o procedimento, ele joga a informação que está dentro dele para uma variável global. A variável global, ela é criada somente usando o arroba. O legal da variável global é que ela não precisa de tipo. Ela é global, ela se molda conforme o que chama ela. Então, se ela vai receber um varchar, ela vira varchar. Se ela vai receber um int, ela vira int. Entendeu? Então, ela é uma variável meia dependente, né? Aparecendo linguagem Python que não tem declaração de variável. Não tem tipo de variáveis. Então, aqui o global, olha só, um exemplo, calcular a quantidade de produtos. Então, nesse procedimento, calcular a quantidade de produto está retornando uma informação, que é a quantidade. Ele está retornando isso através de um parâmetro de saída. Tá? Lembra, parâmetro de saída que tem o out. Então, com isso, eu preciso de uma variável global para pegar esse resultado. Quando eu criei a variável aqui, eu joguei arroba resultado, eu não precisei declarar essa variável em qualquer lugar, eu só jogo ela aqui dentro da chamada, ó, na hora que eu estou chamando, cal, arroba resultado. Pronto, está criado essa variável chamada resultado, tá? E quando eu chamo o procedimento, ele processa e joga a informação que está no parâmetro de saída para dentro dessa variável global. Pronto, a partir daí, a variável global está carregando essa informação e ela pode ser usada em qualquer outro lugar. Ela pode ser selecionada, o select arroba resultado, ela pode ser usada como cal, como parâmetro de entrada de outro procedimento. Em vez de eu colocar lá, por exemplo, um nome, entre aspas, Jackson, eu posso jogar a variável global lá dentro. Então, esse conceito aqui, ele é bem interessante de ser trabalhado. Vocês vão ver mais na prática. Outra coisa importante nos procedimentos armazenados é o uso do delimiter. O delimiter é um código que eu vou colocar antes de criar o meu procedimento e depois que eu criei o meu procedimento. O delimiter serve para delimitar a área que eu vou usar de códigos. Por exemplo, o que acontece? O MySQL é uma linguagem que ele executa por instrução. O que define a instrução é um ponto e vírgula, né? Se eu coloquei um select asterisco from cliente, quando eu coloco ponto e vírgula, eu estou dizendo que aquela instrução específica parou ali, ela acabou, ela deu pause. Ela está ali. Então, o compilador do SQL vai lá e executa aquela instrução, depois executa a próxima. Se ele está executando uma instrução e deu erro na instrução, ele pode ver que ele para. No procedimento entre o begin e o end, eu vou criar várias instruções. E eu quero que isso seja executado somente quando eu chamar o procedimento. Então, eu vou delimitar essa área, eu vou dizer para o compilador o seguinte, compilador, eu vou delimitar essa área aqui é o meu procedimento. E quando tu for executar o script, tu deixa esse cara, essa galera que está entre o begin e o end aqui quieta. Tá? Essa galera aqui ela vai ficar livre, o seu compilador não vai entrar dentro dela, ela está delimitada. Ela só vai ser executada quando alguém chamar o procedimento. Quando chamar o procedimento, o que está dentro do begin do end vai ser executado. Até lá, não. Então é assim que funciona a delimitação. A delimitação antes do procedimento, delimiter, espaço, dinheiro, dinheiro, né? Ou cifrão, cifrão. Aí vem o código, create, procedimento, blá blá blá. Acabou o procedimento, end, dois pontos, acabou bonitinho, ponto e vírgula, aí vem o delimiter para fechar. Então o delimiter ele abre e ele fecha. É o mesmo sentido de comentário. A gente não faz comentário com barra, asterisco, depois asterisco e barra para fechar o comentário? É igualzinho, é a mesma ideia. Então, delimiter dinheiro, dinheiro, depois no final, dinheiro, dinheiro, delimiter, espaço, ponto e vírgula. O MySQL tem um errozinho na programação dele, eu não sei porque não consertaram até hoje, ou se já consertaram, eu não percebi ainda nessa versão de 2020, é que o delimiter, se você juntar o ponto e vírgula aqui no finalzinho, ele dá erro, ele não reconhece, tem que dar um espaço e ponto e vírgula. Ah, professor, por que é assim? Não sei, tá? Então, quando no delimiter espaço, ponto e vírgula.
Beleza. Vamos fazer agora uma coisa mais prática. Vamos criar o nosso primeiro procedimento. Lembra aquele select de 3 tabelas que a gente fez lá da lista de produtos? Né, que vocês escreveram o select, testaram e deu tudo certo? Vamos agora pegar aquele código que vocês fizeram, vocês vão pegar um copy cola e vamos jogar dentro da estrutura de procedimentos. Olha só como é que está esse código. Então, presta atenção. Então, nós temos aqui um delimiter, olha só, delimiter dinheiro, e temos aqui, ó, create procedimento, procedure. Eu vou chamar de mostrar produtos quartos. Ele vai ter apenas um parâmetro, né? Eu sei que esse parâmetro é de entrada porque ele não tem o out, certo? Não está nada dizendo que é out, então eu sei que é de entrada. Código é o nome da minha variável e int é o tipo dela, ok? Aí eu venho aqui o begin e end. Lembrando end, ó, no fim, depois o end, cifrão, delimiter, ponto e vírgula, fechou com essa. Dentro do begin do end, nós temos um código SQL, que é aquele mesmo código, tá? Só que olha só que interessante. Na onde estava o número, lembra que lá naquele código tinha um número onde você dizia o quarto que você queria, você colocava 1, ou 2, ou 3. Agora, em vez de digitar o número do quarto, tu vai colocar a variável de entrada. A variável é essa aqui, ó, a variável código, código, código. Ou seja, que quem vai dizer o quarto que quer é quem for chamar o procedimento. Então, quando a pessoa chamar o procedimento, dá um call nele, ela vai dizer se ela quer o quarto 1, se ela quer o quarto 2, se ela quer o quarto 3. Tá? Então, façam isso agora, pausem o vídeo, por favor, e criem essa estrutura, tá? Criou isso, programou certinho, dá um Ctrl Enter ou seleciona essa estrutura e manda executar. Ela vai criar o procedimento, né? Vai ficar verdinha a criação do procedimento. Depois eu vou chamar o procedimento, tá? Vamos lá, façam isso aí rapidinho para a gente continuar a nossa aula. Muito bem, continuando a nossa aula, deu tudo certo. Espero que vocês tenham criado aí certinho, executado. Agora, vamos chamar o procedimento. Então, call, mostrar produto, quarto, abre o parênteses e você vai colocar o número de um quarto. Ou vai colocar o quarto 1. Então, olha só o exemplo. Call, mostrar 1. Tá vendo o resultado que vai aparecer? Quarto 2, outro resultado. Aqui vai uma coisa muito importante. Se você digitou alguma coisa errada dentro do begin do end, uma vírgula, o erro só vai dar o erro, vai mostrar o erro apenas quando você chamar o procedimento. Lembra que eu estava explicando agora há pouco sobre o delimiter? Quando o procedimento é criado, o que está dentro do delimiter, ele ignora, ele está delimitado. O que está dentro do begin do end só executa quando é chamado o procedimento. Então, você chamou o procedimento, se você digitou aqui o número da... Vamos supor, exemplo aqui, a variável número está acentuada, tu não colocou acento, vai dar erro, ele não vai achar, esse select vai dar erro, aí vai aparecer quando tu chamar. Como que conserta isso, professor? Nós temos que deletar o procedimento, então, dropar o procedimento, tá? O código para dropar é drop procedure e o nome do procedimento, dois pontos e vírgula. Mais para frente no vídeo ou no material aí do AVA, esse mesmo material que eu estou usando, já tem lá esse código se vocês quiserem olhar. Eu tenho que dropar o procedimento, aí eu vou lá, arrumo o meu procedimento, crio ele de novo, tá? Então é um pouquinho meio embaçado. Não adianta só vir aqui alterar o procedimento que já está tudo certo, não. Eu tenho que deletar, altero o erro, chamo, seleciono o procedimento, clico no raiozinho, ele vai criar o procedimento de novo. Aí sim eu mando chamar. Ok? Então, pausem o vídeo agora também, façam a chamada do procedimento. Coloca o código 1, eu coloco o código 2, o 3, o 4, vê se vai bater os resultados, tem que ser o mesmo, estão usando a mesma base de dados que eu estou usando, obviamente, tá? Depois vocês voltem aqui no vídeo, tá bom? Se te der erro, lembre-se que é lá dentro do procedimento, ok? Então, até daqui a pouquinho. Muito bem, espero que tenha dado tudo certo aí, né, no comando de vocês, espero que vocês tenham conseguido achar os erros, né, o erro de select normal, né? Não é para dar erro, porque o select já foi criado aquela hora, então se estava funcionando o select aquela hora, a única coisa que vocês mudaram no select era o código, né, o número, agora vocês colocaram o nome da variável. Muito bem, então vamos a mais alguns exemplos, tá?
Temos aqui um exemplo também, olha só, relatório de hospedagem de cliente, né, um exemplo de um procedimento. Né, olha só, selecione o nome do cliente, selecione todos os dados da hospedagem, from hospedagem, vírgula, cliente. Um select em duas tabelas. Aqui nós temos a comparação das chaves, né? O que une a tabela cliente e hospedagem é a chave de cliente. E end, eu vou dizer qual é o cliente, ou seja, eu quero o relatório de qual cliente. Quem vai passar esse cliente é o cara que chamar o procedimento. Então aqui tem uma variável chamada código e aqui o códigozinho. Pausem o vídeo novamente e tentem escrever esse procedimento e testar esse procedimento. É muito importante. Continuando o vídeo, a ferramenta acabou pausando aqui automaticamente. Então, como eu falei, é muito importante que vocês façam o teste, gente. Pausem o vídeo, façam o teste que é para ser feito. Não continue esse vídeo sem fazer esses testes. Para você digitar, para você decorar a estrutura do código, para você começar a perceber quando dá erro dentro do código, entre o begin e o end, para você saber esses macetes, gente. Sem testar, é muito difícil que você aprenda, que você decore, tá? Então, repito, testa, tá bom? Muito bem, vamos aqui a vamos continuar a nossa aula, né? Aqui nós temos o legal é que o procedimento pode ser usado com qualquer tipo de código, tá? Então eu posso ter códigos do tipo DDL para criar, para alterar e dropar uma tabela. Eu posso criar um procedimento que selecione dados e altere, e no final ele cria uma tabela nova, por exemplo. Eu posso criar um procedimento, por exemplo, que vá lá numa tabela, consulte dados de 3, 4 tabelas independentes, e depois, com esses dados, ele cria uma tabela totalmente nova. Olha que legal, né? Então, assim, é algo que, em termos de programação, muito eficiente, essa possibilidade que o procedimento nos traz, tá bom? E eu posso também, obviamente, que os mais comuns, o que a gente vai mais exercitar aqui, possivelmente, vai ser os comandos DML, que é de inserir, alterar, deletar e selecionar as informações, os registros dentro das tabelas, ok? Então, posso usar qualquer tipo de comando, não esqueça. Vamos a um exemplo número 2, veja aqui o comando, aqui nós temos um exemplo para atualizar uma tabela, um comando update, né? Vamos lá, vamos ver que agora esse procedimento está recebendo duas variáveis de entrada, porque eu sei que é de entrada, porque não tem nenhum indicador de in ou de out aqui, né? Se fosse in, a gente já sabia que é de entrada, mas como não tem nada, como não tem o out, eu sei que as duas são de entradas, uma renda do tipo float, um código underline cliente do tipo int. Aqui é o update, né? Olha só, begin. Update cliente set, defina a renda familiar igual. Ou seja, é renda familiar que vai ser, esse atributo do banco de dados que vai receber, né? O valor que ele vai receber é o valor que está dentro do parâmetro de entrada, que está dentro da variável de entrada. Então lembra, gente, olha só, como é que é o caminho da informação? Lembra disso. Quando o cara chama o procedimento, tá vendo? Olha só, esse valor que o usuário, que a aplicação vai mandar, no 2.500, ele vai para dentro da variável de entrada, e a variável de entrada vai ser usada dentro do begin do end do procedimento. Então, o valor que o seu update aqui, né, eu tô jogando o valor que o atributo renda familiar underline que ele vai receber é 2.500. Não esqueçam disso, tá? Onde o código underline cliente é igual a código underline cliente, ou seja, quem vai dizer o cliente que vai ser alterado é também quem vai chamar o meu procedimento. Observe aqui algo muito importante, não esqueçam disso. Quando eu realizo os comandos de update, delete e insert, quando eu faço esses comandos, o banco de dados só dá um verdinho lá dentro e não tem nenhum tipo, eu não vejo essa informação sendo alterada na hora. Ao contrário de um select, quando eu mando fazer um select, ele não retorna o select para mim lá, não aparece o quadradinho com o resultado select. Então, quando eu faço um select, eu vejo. Quando eu faço update, delete, insert, eu não vejo. Então, quando eu executar procedimentos,
que façam essas manipulações, ou também para criar uma tabela, para dropar, etc., eu preciso colocar embaixo de cada instrução dessa, de update ou de delete, uma mensagem de retorno. A mensagem de retorno serve para dizer para o meu usuário, a camada de aplicação, que foi inserido com sucesso. Olha só aqui um exemplo. Select, abre aqui o parênteses, desculpa o WhatsApp. A mensagem de WhatsApp serve, então, para... Deixa eu pausar aqui rapidinho. Oi, continua na aula, então, desculpa. Então, o que acontece? A mensagem de retorno, ela serve para dizer para a camada de usuários que aquilo foi executado com sucesso, tá? Que deu tudo certo. Então, eu vou conseguir ver. Isso na camada de aplicação vai chegar como uma telinha de um quadradinho lá, uma telinha de confirmação, tá? Para o meu usuário. Então, que tal que eu acabei de explicar sobre a mensagem de confirmação? Tudo bem. Desculpa aí eu estar parado aqui, que meu sobrinho está aqui em casa, eu tive que pedir para ele segurar a onda ali. Muito bem. Então, vamos aqui a um terceiro exemplo, tá? Onde nós temos um procedimento para fazer um insert. Observe que esse procedimento agora ele vai receber vários parâmetros de entrada. Olha só, um atributo, um parâmetro de entrada do tipo rua, nome rua do tipo varchar, número do tipo int, bairro do tipo varchar, cidade do tipo varchar, estado. Ou seja, o número de parâmetros é ilimitado. Eu posso colocar quantos parâmetros eu precisar. Aqui o begin end, insert into endereços, valores. Os valores são os parâmetros de entrada. Isso é um erro comum dos alunos cometerem, de querer colocar aqui o valor que seria na cabeça deles, tipo, a rua Avenida Brasil, número 22. No procedimento, não pode. O procedimento aqui dentro do insert vai as variáveis, os parâmetros de entrada, tá? Os parâmetros de entrada vão carregar dentro dele a informação que foi passado na chamada. Na chamada, no call, é que vai ir a Rua da Paz, o 500, né, os dados de verdade sobre aquele endereço específico. E aqui, ó, fez o insert, mensagem de confirmação. Tá? Não esqueça nunca disso. Também é possível a gente criar procedimentos sem parâmetros nenhum. Isso não é muito comum, mas aqui está um exemplo para a gente poder entender melhor. Olha só esse exemplo. Create procedura e listar todos os clientes. Abre e fecha parênteses porque ele não tem nenhum parâmetro. Dentro do procedimento tem um select asterisco from cliente. Um exemplo bem bobinho, só para a gente poder entender melhor como é que funciona isso. Tá? Fechou o procedimento com delimiter, vem, ó, call, listar todos os clientes. Tá vendo? Não tem nenhum, não está recebendo a informação, esse call, essa chamada, porque não tem parâmetro. Então, esse procedimento vai executar esse comando aqui dentro. Tá? Então, esse é um exemplo de um procedimento sem parâmetro, não é muito comum. Existe também um erro muito comum dos alunos, é saber quando abrir e quando fechar o delimiter. Às vezes você quer colocar o call dentro do delimiter, não pode. O call é sempre fora do delimiter, tá? O delimiter sempre vai fechar aqui depois do end, tá bom? Muito bem, lembra dos parâmetros de saída, que eu falei para vocês agora há pouco, né, no vídeo anterior. Agora vamos ver um exemplo de um procedimento que vai utilizar um parâmetro de saída, né? E aí nós vamos criar uma variável global na chamada para pegar esse resultado. Lembrando que o parâmetro de saída, ele tem uma ideia de ele recebe um valor e ele vai cuspir para fora essa informação. Tá? Essa informação que poderá ser usada por outros procedimentos, né? Ele fica existindo dentro da SGBD ali enquanto a SGBD estiver funcionando, tá? Então, vamos a um exemplo. Então, temos aqui um exemplo número 5, create procedimento mostrar consumo de cliente. Temos dois parâmetros, só que agora os parâmetros são diferentes. Veja que um parâmetro é um parâmetro de entrada,
código underline clear, do tipo int, e temos um parâmetro chamado total, do tipo double, e agora tem um out na frente dele. Se é out, lembra? Saída, não esquece. Então significa que esse cara, ele vai cuspir, ele vai receber um valor dentro do processamento do procedimento, mas ele vai ficar esperando alguém para mandar esse valor para fora do procedimento. Repito novamente, as variáveis, os parâmetros de entrada e saída, eles só existem dentro do procedimento que criou eles não existem fora, tá? Esse código underline clear só existe aqui, enquanto esse procedimento foi executado. Não esqueçam disso nunca. Então vamos lá, então nós temos aqui o select, nós temos aqui uma função sum, a função sum está somando dois atributos do banco de dados, está somando o valor consumo da tabela hospedagem e o valor diário da tabela hospedagem também, são dois atributos da mesma tabela. Veja que o sum soma. E aí eu tenho um parâmetro, um termo, nós chamamos de termo, chamado into, total. Total é a variável saída. O que está acontecendo? O into ele pega o resultado de um atributo ou de uma função e joga dentro de uma variável local. Tá? Vou repetir de novo, isso é coisa importante até para anotar. O into pega o resultado, pega o valor que está num atributo ou o resultado de uma função, como o exemplo do sum, e joga dentro de uma variável, tá? De saída ou de entrada, tá bom? Então, essa variável total é de saída, ela poderia ser uma variável de entrada também, tá? A gente vai ver mais isso depois na parte 2 de procedimentos armazenados, a gente vai começar a usar uma programação mais robusta, fica mais fácil de vocês compreenderem, tá bom? Beleza, continuando então. Esse select, ele está selecionando o cliente e a hospedagem, tá? Da onde está vindo? Muito bem, galera. A ferramenta acabou pausando aqui o vídeo. Estou testando uma ferramenta nova e quase estou arrependido já. Vou ficar com a antiga mesmo. Muito bem, continuando a nossa análise do nosso select, então ele está buscando dados da tabela cliente e hospedagem, né? Aqui essa primeira condição está fazendo a ligação entre essas duas tabelas através do código CLI, que é a chave primária e a estrangeira, né, respectivamente. E a segunda condição está dizendo qual é o cliente que terá, tá, a hospedagem devidamente mostrada, tá bom? Então, esse é o nosso comando. Então, lembrando que quando eu executar esse meu select, quando eu chamar esse procedimento, nada vai acontecer, porque a ideia desse procedimento é selecionar uma informação e jogar ela para dentro de total. Se não tivesse esse total aqui, ia mostrar na tela do cara lá, né, ia retornar uma mensagem com o resultado do sum. Mas como eu joguei o into total para dentro desse parâmetro de saída, nada vai acontecer. Só vai acontecer se eu selecionar depois dessa variável global. Então, vamos aqui usar o código para a gente ver, né, o código de chamada. Então, olha só, cal, mostrar consumo do cliente. Aqui o 8 é equivalente ao parâmetro de entrada, código underline clean, ou seja, eu estou dizendo de qual é o cliente eu quero mostrar a hospedagem. Bom, se eu colocasse aqui, eu coloquei o 8, vai dar 225. Né? No banco de dados de hotel, onde vocês têm 10 mesmos valores. Se eu colocasse 1 é outro valor, 2 é outro valor, e etc. E aqui a minha variável global chamada resultado. A variável resultado é a variável que está sendo criada nesse exato momento agora para receber aquilo que está dentro de total. Lembrando, o parâmetro de saída ele tem a função de jogar para fora do procedimento essa informação, mas eu tenho que ter alguém para pegar essa informação. E esse alguém que pega essa informação é a variável global. Não esqueça jamais. Lembrando que poderia ser resultado, aqui eu chamei de resultado, você pode chamar de result, de Xuxa, o nome que você quiser. Tá? Não importa. Chamei, quando eu der o cal, como eu falei, nada vai acontecer. Só vai aparecer que o cal foi executado, né? O verdinho lá embaixo. Por quê? O que ele fez? Ele pegou, fez o select, jogou para dentro de total jogou para dentro de resultado. Se eu quiser agora usar esse valor que está, o valor daquela consulta, no caso aqui é 225, eu posso usar isso
Eu posso usar selecionando o resultado para me ver esse valor. Eu posso usar isso através desse parâmetro, dessa variável global, isso como a entrada de um outro procedimento. Eu posso, por exemplo, usar uma variável global como um valor de entrada de um outro procedimento. Tá? Esse é o legal de usar esses parâmetros de entrada. Então, agora pausem esse vídeo, por favor, tá? Vão lá, digita esse código todinho, testem esse código, tá? Executa, chama ele, chama com 8, chama com 7, chama com vários clientes, vai vendo os resultados, vai testando, tá bom? Que é importante essa prática, eu repito novamente, pratique, não passe, só assista esse vídeo, pelo amor de Deus. Você precisa testar. Não esqueça. Beleza, aqui tá a mesminha explicação que eu acabei de explicar para vocês sobre o into, o que ele faz, tá bom? Lembrando que o into só aceita quando eu jogo o into para dentro de uma variável, essa variável só aceita um registro. Então, por exemplo, supor que eu peguei lá o nome do cliente e joguei para, deu o into e joguei para dentro de uma outra variável de entrada. Não esqueça, eu preciso dizer especificamente qual é o cliente. Precisar com a chave primária. Se vir dois valores, dá erro, porque é óbvio, gente. Imagina a variável como uma caixa. E essa caixa só aceita um valor por vez. Então, ela não aceita mais de um valor. Não esqueçam disso, tá bom? Aqui a explicação sobre a variável global, também análise dos procedimentos. Aqui o comando para dropar o procedimento, que a gente já falou no início da aula, tá bom? Drop, procedura e o nome do procedimento. Muito simples. Então, ó, criei o procedimento, chamei, deu erro lá. Diz que ele não está achando uma chave estrangeira. Tá errado o código lá dentro do procedimento, entre o begin e o end. Vai lá, deleta, tá bom? Deleta o procedimento, arruma o código, acha o erro, arruma o código e vai lá e cria de novo e testa, tá bom? E aqui nós temos então uma pequena listinha de exercícios, são 5 exercícios para vocês testarem. Por favor, gente, façam esses exercícios agora. Acabou a aula agora, eu já está testando, está com o Workbank aberto, já tenta fazer as tarefas, tá bom? Tá fresquinho o conhecimento da cabeça de vocês. São exercícios no mesmo banco de dados do hotel, tá bom? Vocês vão ter que entregar esse arquivo, tá bom? Vai ter lá um link da tarefa no AVA, tá? Tem um prazo, essa tarefa. Após esse prazo, eu já vou postar a videoaula de correção desses exercícios, tá? Dessa mesma maneira que eu estou fazendo aqui, com a explicação toda essa explicação de como é que foi feito os exercícios, tá bom? Pessoal, assistiu a videoaula, não entendeu? Pessoal, assista de novo, tá? Esse é o legal da videoaula, tá? Se fosse aí no IFRA, era uma aula só e pronto. Aqui você tem a oportunidade de rever a aula várias vezes, ver partes da videoaula que você não entendeu, tá? Por favor, façam isso, tá bom? Lê o material também, se você tiver mais dúvidas. No final, você ficou com alguma dúvida, não está conseguindo, me procure no WhatsApp ou no fórum do AVA, das 2 às 6 da tarde, como já está, que a gente vai estar atendendo vocês. Postem as dúvidas no fórum de vocês, eu vou responder lá a dúvida do fórum. O fórum é legal que, conforme a dúvida foi postada lá, todo mundo vai ver a resposta, isso é bem legal. Então, por favor, interajam lá no fórum, isso é muito importante, tá? No mais é isso, pessoal. Desejo aí sucesso na tarefa para vocês e que todo mundo esteja bem, sem o coronavírus, se Deus quiser. Qualquer coisa eu estou disponível para vocês online. Peço desculpa pelas interrupções, pelas pausas. Eu estou testando uma ferramenta chamada Loom nova aqui e não gostei já dela, tá pausando demais e vou voltar para minha antiga. Eu usava muito Zoom para gravar videoaula. Mas é isso aí, galera. Peço desculpa por qualquer coisa, tá? E a gente vai se adaptando e se quiser dar o feedback sobre a aula também, por favor, eu agradeço. E no mais é isso, pessoal. Um abraço e sucesso a todos. Tá mais. Até a próxima videoaula.